Você já se perguntou o que realmente é o Santo Graal? Um cálice sagrado usado por Cristo na última ceia? Um artefato com poderes divinos, escondido há séculos? Ou talvez algo muito mais profundo, algo que a história tentou silenciar? Hoje, vamos mergulhar em uma das lendas mais antigas e enigmáticas da humanidade. Uma história que atravessa religiões, guerras e sociedades secretas. E se você ficar até o final, vai descobrir por que o verdadeiro Graal pode não ser um objeto, mas uma revelação que o mundo ainda não está preparado para aceitar. Tudo começa com uma cena que milhões já imaginaram. A última ceia. Jesus e seus apóstolos reunidos em torno de uma mesa simples. No centro, um cálice de vinho. Segundo a tradição cristã, esse cálice teria sido usado por Jesus para instituir a Eucaristia, o símbolo do seu sangue. Mas após sua crucificação, o objeto desapareceu da história. Séculos depois, surgem os primeiros registros daquilo que se tornaria o mito do Santo Graal. Poetas medievais da Europa começaram a escrever sobre ele, descrevendo-o como um símbolo de pureza espiritual, poder divino e vida eterna. O termo Graal aparece pela primeira vez no século XII, em poemas franceses. Mas há algo curioso. Nas versões mais antigas, o Graal não é necessariamente um cálice. Às vezes é descrito como um prato, uma pedra ou até um livro sagrado. Essa ambiguidade fez dele um símbolo mutável, algo que cada época reinterpretou à sua maneira. No auge da Idade Média, a lenda do Graal se entrelaça com a história do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Eles embarcam em uma jornada quase impossível, encontrar o Santo Graal e levá-lo de volta à corte de Camelot. Mas a busca não era apenas física. Os cavaleiros precisavam ser puros de coração, livres de pecado, dignos de tocar o sagrado. Apenas um deles, o enigmático Sir Galahad, teria alcançado o Graal e vislumbrado sua luz divina antes de desaparecer misteriosamente. Essas histórias encantaram a Europa e foram usadas pela Igreja como metáforas da redenção espiritual. Mas para alguns historiadores modernos, elas escondem mensagens cifradas, transmitidas por sociedades secretas e ordens templárias. Durante as Cruzadas, surge uma nova e poderosa força, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Oficialmente, eles protegiam os peregrinos cristãos em Jerusalém. Mas há quem diga que, nas ruínas do Templo de Salomão, os templários encontraram algo extraordinário. Relíquias, manuscritos, talvez até mesmo o verdadeiro Santo Graal. Documentos secretos, descobertos séculos depois, mencionam que os templários realizavam rituais misteriosos ligados ao sangue e à purificação espiritual. Alguns afirmam que o Graal nunca foi um objeto físico, mas sim o conhecimento sagrado transmitido diretamente de Cristo, um segredo que ameaçava as estruturas da Igreja. Quando a ordem foi destruída pela Inquisição, no século XIV, muitos templários foram torturados, mortos e queimados. Mas o que eles esconderam antes de cair? Há quem acredite que levaram consigo o segredo do Graal, escondendo-o em algum lugar entre a Escócia, a França e a Península Ibérica. E então, séculos mais tarde, uma teoria polêmica começou a emergir. E se o Santo Graal não fosse um cálice, mas sim uma linhagem? Essa ideia foi popularizada por livros como O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, e mais tarde por O Código da Vinci. Segundo essa visão, o sangue de Cristo, sangue real, que se transformou em sangral, seria literal, a descendência de Jesus. Maria Madalena, segundo essa teoria, teria carregado dentro de si o verdadeiro Graal, o sangue real, e fugido para o sul da França, levando com ela a semente de uma linhagem secreta. Lendas francesas, especialmente na região de Rennes-le-Château, falam sobre padres que descobriram algo terrível, segredos que desafiam os dogmas do cristianismo. Documentos misteriosos,
Fortunas inexplicáveis e símbolos ocultos encontrados em igrejas reforçam a hipótese de que a igreja guardou algo por séculos, mas se isso for verdade, o que aconteceria se o mundo descobrisse que o Santo Graal não é um objeto, mas a prova de que Jesus teve descendentes vivos? Diversas igrejas na Europa afirmam possuir o verdadeiro cálice. Entre elas, a Catedral de Valência, na Espanha, que exibe um cálice de pedra datado do século I. O Vaticano nunca confirmou nem negou sua autenticidade. Outros afirmam que o Graal está escondido em Glastonbury, na Inglaterra, onde José de Arimateia teria chegado com o cálice após a crucificação. Há quem diga que o objeto foi levado para a Capela de Roslin, na Escócia, um local repleto de simbolismo templário e enigmas arquitetônicos. Mas talvez o Graal nunca tenha sido um artefato terreno. Em tradições esotéricas, ele representa a iluminação interior, o recipiente que contém o Espírito Divino dentro do ser humano. O cálice seria apenas uma metáfora, a alma humana capaz de conter a luz de Deus. Essa interpretação aparece em várias culturas antigas, muito antes do cristianismo. Em mitos celtas, o Graal era o caldeirão da abundância, que curava e ressuscitava os mortos. No hinduísmo, um vaso sagrado contém o néctar da imortalidade. Todas as tradições parecem apontar para um mesmo arquétipo, o recipiente da vida eterna. Nos tempos modernos, o mito do Graal também despertou o interesse de cientistas e arqueólogos. Alguns buscam provas materiais, outros tentam decifrar o significado simbólico escondido nos textos antigos. Curiosamente, o DNA humano é, por si só, um recipiente de informação ancestral. E se o Santo Graal for uma metáfora para o código genético da vida, a herança divina dentro de cada ser humano, essa visão uniria religião e ciência, sugerindo que a centelha divina não está em um cálice de ouro, mas dentro de nós, nas células, na consciência, no próprio sangue. Mas para muitos, essa ideia é perigosa. Ela retira o poder das instituições e o coloca nas mãos de cada indivíduo. Talvez seja por isso que o mistério do Graal nunca foi revelado completamente. De templos antigos à literatura moderna, o Santo Graal continua a exercer o mesmo fascínio. Homens morreram tentando encontrá-lo, impérios caíram, religiões se dividiram, mas o mistério permanece. E talvez seja esse o verdadeiro poder do Graal. Não ser encontrado, mas inspirar a busca. Uma busca que começa fora, nas ruínas e nas lendas, e termina dentro, no mistério que cada um carrega em si. Porque no fim, o Santo Graal pode não estar em um cofre antigo, nem em uma cripta esquecida, mas no coração humano, que continua buscando respostas onde só o mistério reina. E você, o que acredita ser o Santo Graal? Um objeto perdido com poderes divinos ou um símbolo de algo muito mais profundo? Uma verdade que a humanidade ainda não está pronta para aceitar? Deixe sua opinião nos comentários. E se este mergulho nos segredos do Santo Graal despertou a sua curiosidade, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também busca a verdade oculta por trás das lendas. Porque aqui, cada mistério nos leva um passo mais perto do desconhecido.